Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos lá para mais uma videoaula de artes. Peguem o livro de vocês e me acompanhem na leitura. Hoje o assunto é o Circo de Calder, páginas 56 e 57. Nós já falamos sobre esse assunto lá no começo dessa unidade, né? Desse capítulo. Na página, deixa eu ver aqui. 48 e 49, nós falamos um pouco disso. Só que hoje a gente vai dar uma aprofundada aqui no livro, na vida dele, né? Do Alexander Calder. Vamos lá. Pegue o livro e vamos... Acompanhe a leitura comigo. O Circo de Calder. O artista Alexander Calder interessava-se em criar projetos bem divertidos. De uma pequena folha de papel, ele fazia uma máscara de palhaço com um círculo vazado para encaixar o nariz. Também criava esculturas de equilibristas, trapezistas e bichos como leões, focas e cavalos. Os circos de hoje, para proteger e respeitar os animais, não fazem mais apresentações com bichos, tá? Então, nós vimos um pouco disso, né, gente, em algumas aulas atrás. Vimos as esculturas que ele fez, os equilibristas, né? E aqui tem uma imagem dele que diz aqui, Alexander Calder com máscara de papel em uma festa em sua casa. Fotografia da década de 1950. Eu peguei essa imagem aqui, ó, melhor para a gente ver melhor. Então, o que ele fez? Pegou um pedacinho de papel, fez um buraquinho, fez 2 olhinhos e uma boca. Que legal. Se tivesse pintado de vermelho o nariz, ia ficar mais engraçado, né? Mas para vocês verem como era o senso de humor dele e a criatividade. Olha aqui. Quem é Alexander Calder? Ele nasceu em 1898 e morreu em 1976. Foi um dos mais importantes escultores do século XX. Nascido nos Estados Unidos, era um artista muito criativo, de mente inquieta e inventiva. Já deu para perceber, né? Muito inventiva aqui. Nessa foto de 1957, ele segura um modelo do mobile que criou para ficar exposto no Aeroporto Internacional de Nova York. Aqui a foto mostra esse mobile aqui. Página 57. Quando criança, os pais de Alexander Calder o levavam muito ao circo. Então, vejam só, gente. O que acontece assim? Os artistas, acontece muito isso com os artistas. Às vezes eles se encantam com um determinado assunto, um determinado tema, e aí eles se dedicam só naquilo. É o que a gente vê aqui nesse caso do Alexander Calder, né? Ele dá para perceber que ele pesquisou, que ele se aprofundou nesse tema do circo. Então, o que a gente vê na obra dele, que a gente já viu, muitas imagens, é que ele sempre queria passar essa sensação, captar a ideia do movimento, as sensações do circo.
Porque o que acontece? Aqui que a gente vai ler que os pais dele levavam ele muito para o circo. Então, em sua obra, O Circo de Calder, ele recriou esse universo com base em suas memórias de menino. Lembra daquela, no começo da unidade, que a gente falou sobre o processo de criação, que é observação, aí depois vem a memória, e aí a imaginação. A gente fez 3 desenhos, lembram disso? Um desenho de observação, um de memória e um de imaginação. Então, é bem isso que aconteceu com ele. Então, ele ia para o circo, ele começou a observar, isso desde criança. Começou a observar como é que tudo acontecia no circo. Antigamente, no circo, tinham muitos animais, né? Hoje em dia já não tem, por conta do cuidado, né? Proteger e respeitar os animais, a gente já não tem mais animais nos circos, mas na época dele tinha. Então, ele observava e aquilo ficou gravado na memória dele, né? Ficou durante toda a infância dele, ele ficou adulto, aquilo ficou gravado. O que ele aconteceu? Ele começou usou a imaginação dele e começou a criar as próprias esculturas. E ele, aqui, ó, continuando a leitura, ele fez pequenas esculturas em arame e outros materiais. Suas esculturas se movimentam por mecanismos presos a fios. Atualmente, o Circo de Calder é exposto em museus e continua a encantar pessoas de todas as idades. Então, ele botou a imaginação para funcionar aí e criou as esculturas dele, e ele usava muito o arame. Foi um material que ele escolheu, talvez observou vários tipos de materiais e quis utilizar o arame. E também ele usava muito material reciclável, né? Nas esculturas dele. E aí, já vimos muitas obras dele. Aí a nossa atividade, que eu vou querer que vocês façam essa atividade aqui. Vocês vão fazer experiências com a modelagem usando arames, da mesma maneira que ele usou arames. De preferência que vocês consigam arames encapados, para vocês criarem a própria escultura de vocês. Ah, professora, mas eu não tenho arame aqui. Pensando nisso, como eu não pedi antecipadamente, eu me esqueci de pedir antecipadamente esse material para vocês, eu vou dar essa semana inteira para vocês providenciarem arames para vocês fazerem a própria escultura de vocês. Pode ser baseado nas dele, em circo, ou pode ser qualquer outra coisa. Ah, eu gosto do super-herói, então faz uma escultura de um super-herói. Ah, eu gosto do unicórnio, faz a escultura do unicórnio. Eu quero que vocês experimentem. Vocês podem usar aqueles aramezinhos também que vem amarrado em alguns saquinhos, saco de pão, vem aqueles aramezinhos brancos. Também pode usar aquilo. Eu quero que vocês usem também um pouco da criatividade, né? Reutilizando aquilo que a gente tem. Eu tenho um monte guardado aqui. Se eu fosse fazer uma escultura, eu ia usar esses aramezinhos que vem enrolado no saco de pão. Aquele saquinho de pão de forma, vem amarradinho, aquele branquinho. Pode usar esse, só que vai ter que emendar um no outro. Mas dá para fazer. Então, essa é a atividade para essa semana. Quem tiver algum arame aí em casa que já dê para fazer hoje, pode fazer hoje. Mas quem não tiver, essa atividade eu vou querer para a próxima aula. Tá? Eu vou querer a postagem de vocês dessa escultura na próxima aula. Combinado? Ah, e eu vou deixar um vídeo para vocês verem o Circo Imperial Chinês. Na verdade, é uma reportagem que passou no Fantástico,
falando e mostra um pouco dos bastidores do circo. Quero que vocês deem uma olhadinha lá. Mais um grande circo. Um circo de 5.000 anos. Vejam lá, tá? E depois vocês me dizem se vocês gostaram. Então é isso, crianças. Para hoje, essa é a nossa atividade, tá? Qualquer dúvida que tiver, só me chamar. Um beijo, até a próxima aula.